Caros alunos e alunas, professores da faixa, boa tarde. Agradecemos a presença de todos nesta tarde e damos início à 4ª jornada de TCC Iniciação Científica. Solicitamos que, a partir deste momento, celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. Gostaríamos de convidar para compor a mesa dessa tarde de abertura da semana de TCC a professora doutora Maria Paulina Gomes. Professora Maria Paulina é coordenadora da Escola de Pós-Graduação e Extensão e também de trabalho de conclusão de curso, mais conhecido como TCC, e de iniciação científica e monitoria. Em seguida, convidamos o professor Gabriel Neiva, doutorando em comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor da faixa. E agora o nosso brilhante convidado, professor Muniz Sodré. Professor Muniz Sodré é doutor em letras pelo UFRJ, mestre em Sociologia da Informação e Comunicação, pela Université de Paris 4 e graduado em Direito na Universidade Federal da Bahia. Foi pesquisador na Universidade de Tampere, na Finlândia. Professor da Escola de Comunicação, a ECO da UFRJ. Diretor da Biblioteca Nacional, de 2006 a 2011. E professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Autor de cerca de 30 livros publicados sobre comunicação e cultura. Passamos agora a palavra para a professora Maria Paulina Gomes, coordenadora da Escola de Pós e de TCC de Iniciação Científica, para abrir oficialmente o evento. E desejamos que todos aproveitem ao máximo essa oportunidade rara aqui na faixa. Obrigada. Ilustríssimo senhor professor, doutor Muniz Sodré, prezados colegas professores aqui presentes, queridos alunos, é com imensa alegria que estou aqui hoje, fazendo a abertura da 4ª jornada de TCC e de Iniciação Científica de 2017. Esta jornada, realizada pela primeira vez em 2013, sempre no mês de maio, já está se tornando um evento tradicional na faixa. Tal fato demonstra o apreço que a instituição tem pelo ensino aliado à pesquisa e à extensão. Em 2012, a faixa tornou obrigatória a apresentação oral do TCC perante banca de defesa oral, constituída por 3 professores. A partir de 2013, resolvemos realizar a jornada com a apresentação de TCCs que haviam obtido nota 10 em banca examinadora. Ainda em 2013, foi criado o Núcleo de Iniciação Científica com o lançamento de projetos pelos professores de jornalismo, publicidade e direito. Dentre as obrigações dos alunos bolsistas de iniciação científica, estava e ainda está a de redigir um artigo científico sobre a pesquisa empreendida e apresentar os resultados oralmente e por escrito na jornada. Daí para cá não paramos de crescer e esperamos crescer ainda mais, pois acreditamos que tanto no TCC como na iniciação científica, o aluno tem a oportunidade de visualizar a carreira acadêmica e de dar os primeiros passos na produção científica. Atualmente, temos cerca de 20 e poucos alunos desenvolvendo projetos de iniciação científica com bolsas oferecidas pela instituição ou como voluntários. Temos ainda a alegria de contar, só neste ano, com bolsas concedidas pela FAPERJ a 2 alunas, uma de Botafogo e outra do MEIA, além de outras 2 que foram concedidas em anos anteriores. Um de nossos sonhos era fazer a abertura da jornada trazendo uma palestra de real interesse no campo da pesquisa científica. Finalmente, nesta jornada que hoje se inicia, contamos com a presença ilustre do renomado professor Muniz Sodré. Ler o currículo do professor Muniz Sodré
é uma tarefa quase que impossível, pois somente essa leitura já tomaria todo o tempo da palestra. Mas gostaríamos de ressaltar sua formação, como já foi dito pela professora Maria Helena, nas áreas de letras, sociologia da informação, direito e comunicação. Títulos esses obtidos em universidades federais brasileiras e universidades de renome no exterior. Sua experiência profissional também é das mais vastas, tendo exercido o professor Muniz Sodré, ao longo de sua vida, funções as mais relevantes, seja como docente, como administrador, consultor, seja como pesquisador. Na sua produção científica, podemos destacar, também como já foi dito, cerca de 30 livros sobre educação e cultura, além de um sem número de artigos publicados em periódicos, livros dos quais participou e artigos em jornais e revistas. Para não lhes roubar mais o tempo, deixo-os com o professor Muniz Sodré, a quem passo a palavra, expressando antes meus sinceros agradecimentos, como também os agradecimentos da faixa, né? E agradecendo também ao fato de que o professor Muniz Sodré prontamente atendeu ao nosso convite para estar aqui hoje. Professor Muniz Sodré, a sua participação aqui hoje é um privilégio para a nossa instituição, né? Era um sonho, como eu disse, termos alguém, né, apresentando uma palestra para os alunos, falando sobre a pesquisa científica, e este sonho hoje se realiza com a sua presença aqui na faixa. Muito obrigada. Maria Paulina. Boa tarde. Bom, boa tarde. Prazer, a honra é minha, porque a grande mercadoria na sociedade informatizada contemporânea é a atenção. Então, eu deveria estar pagando a vocês para me dar atenção. É assim que o Google ganha dinheiro. Mas eu agradeço muito as palavras da professora. Olha, eu me disponho a falar hoje aqui sobre algumas correlações entre temas que eu acho que tem a ver com, principalmente os jovens aqui, que são estudantes de comunicação, de jornalismo, enquanto que a questão do cartaz, que eu li depois, era para onde vai a sociedade. As duas coisas vão juntas, quer dizer, só é um tópico amplo demais, para onde vai a sociedade. E eu me dou conta também que uma pergunta, jornalismo para onde vai, o mercado profissional para onde vai, também é pequena demais para um tempo tão curto. E não comporta uma resposta apenas técnica. Quer dizer, é inútil pensar que uma questão dessa ordem, a questão da profissão de jornalismo, a questão do futuro do jornalismo, a questão das práticas de comunicação, que essas questões estejam desvinculadas de uma questão mais geral sobre os rumos da sociedade atual. Essas questões estão imbricadas. Então, a possível resposta para isso é, ao mesmo tempo, prática e teórica. Quer dizer, é fundamental refletir, é fundamental teorizar para chegar perto da complexidade do que é a sociedade hoje. A sociedade atravessada por mídia, por meio de comunicação, por internet. Por isso, eu vou me ater a essa questão inicial, a questão da subjetividade, do tipo de público, do tipo de gente, o tipo de pessoa que está vinculada à sociedade, como um pano de fundo para as transformações sociais suscitadas pelo advento da sociedade sociotécnica. Então, eu vou abordar 3 tópicos aqui. O primeiro tópico são as novas subjetividades, o segundo, o tópico da mediatização, e o terceiro, o tópico do jornalismo. Primeira questão do novo tipo de personalidade, o novo tipo de sujeito, as novas subjetividades que estão emergindo. Ora, falar em novas subjetividades, e essas subjetividades se tornam mais evidentes e mais fortes nos jovens, nas crianças, adolescentes e os mais jovens, é pensar em novos tipos de pensamento e novos tipos de comportamento. Então, classicamente, tanto a subjetividade empírica,
quer dizer, a singularidade concreta, uma pessoa encarada concretamente, quanto a pessoa, que é a ideia do indivíduo juridicamente, moralmente determinado, tudo isso se constitui, e sempre se constituiu, a partir de um factum comunicativo, em que o eu concreto, individual, é continuamente reconstruído pelo outro com que se vincula e por todo um repertório privado, por todo um repertório institucional das comunicações anteriores. Quer dizer, cada um de nós é feito pelo outro, presente, concreto, e pelo outro do passado, e pelo outro de cada um de nós mesmos. Que nós somos sempre outro, nunca somos uma unidade indivisa e completa. Então, na verdade, é importante a comunicação com o outro e a comunicação consigo mesmo, e a comunicação com o mundo. É isso que constitui a subjetividade. Então, por mais ilusória que seja uma identidade, a identidade subjetiva de alguém, os efeitos dessa identidade são importantes, porque constituem o núcleo de um sentimento próprio de interioridade e de irredutibilidade. E isso está mudando. Isso está se transformando. Portanto, está se transformando em nome de um tipo de sociedade que é um nome provisório para isso. Tem chamado de mediatização. Eu chamei em alguns dos meus livros de um novo modo de vida, que eu chamo um bios virtual, que são nomeações transitórias, mas são nomeações sintomáticas do momento em que se intensifica o processo de autoconstrução de identidades, em que cada vez mais o indivíduo extremado por uma singularização, por um isolamento, cria sua identidade não a partir de instituições tradicionais, apenas como família, como pátria, como nação ou como território, mas a partir de mídia e a partir de si mesmo. Si mesmo é refletido no espelho da mídia. Chamo isso de autoconstrução de identidades. E isso é favorecido por organizações de mercado, e não por instituições tradicionais. Portanto, o isolamento sensorial do homem contemporâneo, e um isolamento que se dá sob a rede gratificante do consumo, esse consumo conspícuo, esse consumo educativo, de certo modo esse consumo educa, sob as aparências de uma concentração tecnocultural do diverso ou do múltiplo, isso tudo é a consequência, é o avatar de um extremismo individualista que se exacerba desde o fim do ano 70. Desde o fim do ano 70 do século passado, esse extremismo individualista vem se exacerbando, e eu diria que isso coincide, mas isso seria objeto para outra conversa, com o império planetário das finanças no mundo. Não é apenas o mercado, não é a mídia, é o capitalismo financeiro. Mas isso seria um outro tópico e um outro papo. Então, na verdade, eu acho que parece que, nesse momento, tudo tende a confirmar as velhas suspeitas sociológicas, no sentido de que o indivíduo da modernidade atual, o indivíduo contemporâneo, tende a trocar o ideal da ação deliberada, que é uma ação ético-política, pelo comportamento reflexo. Quer dizer, por uma conduta baseada na impura racionalidade funcional ou na racionalidade do cálculo, que é o cálculo utilitário dos efeitos, esse cálculo que é afim à conveniência dos sistemas técnicos do mercado. Isso parece ser digamos, um argumento teórico, abstrato, mas, na verdade, se vocês virem as escolas novas que estão surgindo, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no material e nos folhetos, isso está dito com essas e outras palavras, né? Escola de gente muito rica. Então, mas o que é isso que nós estamos falando? O que é essa mediatização? O que é esse bios virtual? Talvez seja mais viável começar a falar disso pelo nome cinematográfico que isso tem, que é uma intensificação da mídia. Esse nome o cinema chamou de Matrix. Matrix é um nome de fantasia, claro, mas, evidentemente,
uma fantasia no estilo da science fiction, apoiada sob a ideia de uma realidade paralela, em que a corporalidade se constitui eletronicamente. Vejam só, já no primeiro terço do século XX, se registravam experiências estéticas, experiências basicamente do cinema, por exemplo, o cinema de Eisenstein, em que o discurso audiovisual visava a corporalidade, procurando intervir nos afetos. O cinema de Eisenstein é uma escola para isso. E isso foi amplamente foi ampliado pela publicidade comercial posterior. Agora, eu diria que ainda é maior o escopo, é maior o alcance dessa constituição dos corpos pela visualidade. Quer dizer, há uma nova ambiência, há uma nova ecologia, dizer assim, constituída pela presença inteligente, pela presença sensível das novas tecnologias da informação. Então, é uma presença que eu diria propriamente midiática. Ou seja, isso estaria, nesse momento, se sobrepondo às coordenadas clássicas de espaço e de tempo, criando, portanto, uma outra realidade. Olha, o que o filme Matrix faz é intensificar isso, levar isso ao exagero, porque é uma science fiction. Né? Mas isso já está se dando, na verdade. Isso já está ocorrendo no momento por meio da inteligência artificial. A mediatização é, portanto, uma nova forma de experiência do real, que já estamos atravessando, em que já entramos. Então, é uma experiência, eu diria, cujas especificidades são o nomadismo e a interatividade. Nós lidamos hoje com objetos nômades o tempo todo, que são inteiramente constitutivos de um novo tipo de comportamento, e, ao mesmo tempo, nos comunicamos, entramos em conexão em tempo real com próximos, distantes, e isso, falar em seguida, está se tornando, na verdade, além de um grande conforto para cada um de nós, é um problema também, que eu diria, uma espécie de vício, que é um problema também. Então, é do reconhecimento de uma instância dessa natureza que vem a ideia de se pesquisar uma ecologia da mídia no contexto científico da comunicação. Quer dizer, na verdade, o que eu estou descrevendo aqui, ao falar em nova ambiência, é de uma nova configuração, uma nova constelação ecológica, em que indivíduos e objetos começam a, digamos, a pactuar em termos de igualdade. Ora, então, em outro contexto, se registram pesquisas sobre os efeitos evolutivos da crescente urbanização do mundo sobre animais, sobre plantas, que vivem tanto dentro quanto fora das cidades, acelerando determinadas mutações adaptativas, alterações fenotípicas de tamanho, desenvolvimento, de comportamento, em diversos organismos vegetais e animais. Isso é um estudo que está sendo feito hoje nos Estados Unidos ao lado desse estudo da mídia, né? Porque essa interação de floresta, de natureza com a cidade, está provocando mudanças de tamanho, mudanças de natureza das próprias plantas e dos próprios animais. Então, o desenvolvimento urbano está se relacionando com traços hereditários que afetam o funcionamento dos ecossistemas, com implicações para o bem-estar ecológico e para o bem-estar humano. Pois bem, essa mesma questão, pode ser levantada com a mediatização, pode ser levantada com o biovirtual, que consiste realmente essa mediatização num tipo de ecossistema tecnológico. Nós pensamos sempre a ecologia e pensamos ecossistemas como rios, plantas, animais e gente, mas eu diria que é preciso realmente, seriamente, pensar o ecossistema tecnológico, quer dizer, a integração que nós temos com o ambiente tradicional, clássico, e temos com os aparelhos que temos com as máquinas. Portanto, a questão que se põe aqui, qual é o grau de liberdade que mantemos e nosso esforço de adaptação, qual é o nosso grau de adaptabilidade às ferramentas técnicas e com a produção de efeitos sobre o sistema límbico
dos seres humanos. O sistema límbico, que eu quero dizer, com a dimensão dos afetos, a dimensão das emoções, as emoções dos sentimentos, que eu tenho dito, declarado, que eu acho que nós já estamos passando realmente de uma democracia das opiniões para uma democracia das emoções, para uma democracia dos afetos. É o que me parece que efetivamente está ocorrendo aqui, já com força no Brasil. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Então, essa sugestão de uma ecologia da mídia é uma sugestão já velha, é uma sugestão de meio século, na verdade. E isso foi concebido principalmente como ecologia do pensamento. Essa ecologia do pensamento já foi pensada, inclusive, por jesuítas, mas não vou entrar nisso, que se assentaria na circulação tecnológica das ideias. Então, só que eu acho que hoje não se trata mais de ideias, não se trata mais de opiniões, que são materiais característicos da democracia representativa. Democracia representativa vive da circulação de opiniões, da circulação de ideias, mas se trata agora de fazer circular emoções e sensações que são adequadas às imagens velozes do trânsito eletrônico e são adequadas aos imperativos do comércio, de todos os tipos de bens postos em circulação no mercado. Ora, então, o que está se sugerindo em termos práticos é a vigência de um mind space. Um mind space, um espaço mental. Esse mind space seria o foco sensível das atenções que são comercialmente disputadas pelos diferentes dispositivos de inteligência artificial no interior da sociedade mediatizada. Quer dizer, a disputa hoje é brigar por atenção. Esse mind space significa isso, brigar pela atenção do outro, lutar pela atenção do outro. E esse foco, que é esse foco sensível, pode se desdobrar em bolhas perceptivas que são vazias de ideias, são vazias de conteúdos que seriam cognitivamente articulados, assim como uma bolha financeira, que não tem produção nenhuma por trás dela, tem só valor monetário, mas não tem nada por detrás. Há hoje bolhas perceptivas. E essas bolhas não tem nada dentro, não tem ideia, não tem conhecimento, mas tem carga afetiva. Tem uma carga afetiva muito grande. E nós estamos assistindo isso com muita força na vida política brasileira no momento. Carga afetiva circulando e agitando comportamentos e atitudes. Então, se vejam só, portanto, eu acabei de traçar uma pequena analogia entre uma bolha financeira que não tem realmente por trás dela nenhuma garantia econômica, que não tem caução econômica por trás dela, mas ela é capaz de fazer as pessoas falirem, capaz de fazer as pessoas se suicidarem, né? Assim como uma bolha perceptiva também não tem ideia nem conhecimento por trás dela, mas ela é capaz de agitar emoções e de provocar comportamentos. Então, nessa ordem de coisas, se revela imperativo conceber uma ecologia do sensório, quer dizer, uma ecologia da dimensão sensível, ou, se quiser, sensório ou sensorialidade, se você entende o sensório como o complexo das percepções, o complexo dos afetos corporais, que são inerentes à atmosfera emocional que nós vivemos. E essa atmosfera emocional são os costumes, é a atmosfera afetiva, é o que nós sentimos majoritariamente, coletivamente, num certo momento da vida social. Então, isso sempre houve. Quer dizer, esse sensório, esse ethos, essa atmosfera emocional, isso sempre se fez presente, sempre esteve presente nas instituições tradicionais. Está presente na família, na escola, na religião, no exército, como um fundo comum de palavras, um fundo comum de signos, de ritos, de gestos, numa socialidade onde você tem interação, onde você interage uns com os outros. E isso sempre funcionou, principalmente, por meio do mimetismo, por meio da imitação. Quer dizer,
esses signos, esses ritos, esses gestos, são os aspectos técnicos do corpo, da corporalidade, dos agentes sociais. Isso pode ser consciente, pode ser inconsciente. Não sei se vocês se lembram de um filme de René, esqueço o título agora, em que o que se explora é como nós aprendemos socialmente imitando os outros, principalmente os atores, as atrizes. Eu esqueço agora o nome do filme, um filme maravilhoso, que conviria muito ver aqui no curso, na escola, mostrando como as moças imitavam ou imitam, consciente e inconscientemente, atrizes de cinema, e os homens imitam. Isso é realmente verdadeiro, tanto para a grande cidade como para o interior. Eu, quando vi esse filme, imediatamente me vi aos 10 anos de idade, saindo da matinê de Feira de Santana, no interior da Bahia, e tentando imitar Gary Cooper, naquele duelo de meia-noite, com a mão, um revólver aqui do lado, a cinta, os ideais de macheza e de virilidade vindo do cinema. Isso é muito forte. Na verdade, o mimetismo sempre houve nas instituições tradicionais, isso é muito forte para o adolescente e para o adulto também. Ora, então, muitas vezes é objeto de uma aprendizagem direta. A esses aspectos da imitação é que se agregam as emoções, se agregam os sentimentos, e tudo isso é tributário de uma comunicabilidade impalpável, uma comunicabilidade que você não percebe bem, você não vê bem, e está mais ligada à história pessoal de cada um de nós. Mas na mediatização desse BIOS virtual, aflora a face tecnológica dessa configuração ecológica. Isso é aproveitado pela tecnologia e pelo mercado, em que se desenvolvem novas formas de existência, em que a própria realidade que nos circunda pode ser aumentada por aplicativos técnicos. Quer dizer, tudo isso que existia, sempre existiu no nível da instituição tradicional, é aumentado tecnicamente, é ampliado tecnicamente. Então, quando eu falo de ecologismo, esse ecologismo é só uma tendência, não é um fatalismo, é uma tendência à formação de um todo que é capaz de reconciliar o conceitual e o sensorial, prevenindo contra as disputas de natureza política, quando você considera os eventuais êxitos financeiros da sociedade mediatizada, bolsa de valores em alta, equilíbrio fiscal, lucros bancários. Olha, tudo isso que está em franco desacordo com a vida concreta das populações, que a população vive num sistema financeiro e monetário no alto, mas na vida concreta tem pouca moeda, quer dizer que os salários são baixos e que o nível de vida é muito desigual, que essa é a grande característica, principalmente da sociedade que vivemos, é a desigualdade social. Isso é o fato mais marcante, mais forte na vida brasileira. Mas, no nível dessa bolha, o êxito financeiro, mercado financeiro, vai para cima, nos puxa para cima. Ora, então, eu diria que esse sistema, essa mediatização, ocorre, em geral, em franco desacordo com a decadência econômica e com o rebaixamento das condições reais de vida. Nós temos aí, portanto, um segundo problema. Como é que fica nessa nova realidade? Essa nova realidade que parece muito com a Matrix, com a ficção da Matrix, mas que está atravessando a nossa vida sem que nós percebamos por inteiro, digamos, toda a dimensão desse novo tipo de poder, porque não percebemos que uma mídia nova, e mídia nova é a internet, é a mídia eletrônica, nós levamos pelo menos uns 40 anos para ter um contorno teórico adequado dela. Isso ocorreu com a televisão. Precisou uns 50 anos para nós percebermos um pouco os limites e o alcance da televisão e do rádio. E nós ainda somos incipientes e novos na internet, na comunicação eletrônica, que parece ser o futuro nesse século XXI, parece ser, digamos, o domínio, o império será da comunicação eletrônica. A pergunta, portanto, eu
apontei mutações aqui e ali, ecológicas, de conduta, de comportamento, mas eu acho que interessaria, e esse é o terceiro item, perguntar como é que fica nessa nova realidade, onde desaparece a democracia de opinião, em que as emoções imperam, como é que fica o jornalismo nisso? O que é que ocorre no jornalismo?